Está cada vez mais claro que Bergoglio foi colocado no Vaticano para punir e afastar todos aqueles bons sacerdotes que defendem a verdadeira Igreja de Cristo. Aqueles que são fiéis à sagrada tradição e aos ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja Católica. É muito difícil para os católicos mal informados e os seguidores do Papa Francisco compreenderem que a Igreja Católica está dividida. Essa divisão tornou-se evidente após o Concílio Vaticano II e se confirmou após a entrada de Jorge Mário Bergoglio no Vaticano. Nossa Senhora já havia profetizado sobre essa divisão da Igreja em 1997, alguns anos antes da entrada de Bergoglio no Vaticano. Nossa Senhora disse: haverá um grande cisma. A verdadeira doutrina será negada, até mesmo por membros da hierarquia. Rezai. A Igreja do meu Jesus será atacada, será alvo de grandes ataques. Somente os fiéis, os verdadeiros fiéis, permanecerão firmes. A verdadeira doutrina está sendo negada de uma forma bem clara durante as homilias de Francisco e também através de vários documentos assinados por ele. Não há como negar que a Igreja de Jesus está sendo alvo de grandes ataques. Os verdadeiros discípulos de Jesus, os soldados de Batina, os filhos prediletos de Maria, estão sendo punidos, e muitos deles estão sendo afastados dos seus cargos por aquele que foi colocado no Vaticano para criar confusão e dividir a Igreja de Cristo. O Papa Francisco destituiu o cardeal alemão Gerhard Müller de seu cargo de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O Papa Francisco decidiu expulsar o cardeal americano Raymond Burke da sua residência no Vaticano e cortou seu salário. O Papa Francisco removeu o bispo Joseph Strickland da administração da Diocese de Tulare, no Texas, Estados Unidos. Muitos são os padres, bispos e cardeais que são perseguidos pela ditadura impiedosa de Francisco. Mas, afinal, o que esses sacerdotes fizeram para despertar a fúria de Francisco? Eles simplesmente falaram a verdade. Eles defendem a imutável doutrina de Cristo e são corajosamente contra as novas ideologias misericordiosas de Francisco. É bom lembrar que todos nós, e principalmente os sacerdotes, temos o dever de obedecer ao Sumo Pontífice, mas nós só devemos obedecê-lo quando esse pontífice for realmente um verdadeiro representante de Cristo. E nós sabemos que Bergoglio não é um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Ele foi colocado lá pela máfia de Saint Gallen, através de um conclave fraudulento, arranjado para eleger alguém que fosse do interesse deles. Portanto, Francisco é Papa, mas não é um verdadeiro sucessor de Pedro. Vocês conseguem compreender isso? Um dos sacerdotes mais perseguidos pelo Papa Francisco é o arcebispo italiano Carlo Maria Viganò, que foi chamado ao Vaticano para ser punido, porque Viganò é contra as falsas doutrinas de Francisco no Vaticano. Vamos conhecer um pouco sobre o arcebispo italiano Carlo Maria Viganò. Carlo Maria Viganò é um sacerdote italiano que exerceu por muitos anos a função de diplomata da Igreja Católica, atuando em diversos países. Natural da cidade italiana de Varese, na Lombardia, no norte da Itália, ele nasceu em 16 de janeiro de 1941 e se tornou sacerdote em 1968. Entre os anos de 2009 e 2011, ele foi secretário-geral
do governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Em sua gestão, o déficit de 10 milhões de dólares que havia nas contas do Vaticano em 2009 passou para um saldo positivo equivalente a cerca de 44 milhões de dólares em 2010. O fato, como era de se esperar, gerou fortes rumores da parte de elementos proeminentes do Vaticano que passaram a conspirar para que Monsenhor Viganò fosse removido do cargo. Em janeiro de 2012, foi publicada pelo jornalista italiano Gianluigi Nuzzi correspondência de Monsenhor Viganò pedindo para não ser transferido aos Estados Unidos como represália por ter exposto uma suposta corrupção nas contas da Santa Sé. Em cartas dirigidas ao então secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcísio Bertone, Viganò teria mencionado os nomes de várias personalidades que operavam na Santa Sé e que teriam conspirado contra ele por ele ter revelado atos de corrupção dentro da igreja. A divulgação dessas cartas ficou conhecida como o escândalo Vatilix, que envolveu também o vazamento de outros documentos considerados secretos que revelaram a existência de uma ampla rede de corrupção, nepotismo e favoritismo dentro do alto comando do Vaticano. Segundo o jornal italiano La Repubblica, o escândalo teria influenciado a renúncia do Papa Bento XVI em fevereiro de 2013. Outro fato marcante e polêmico relacionado a Monsenhor Carlo Maria Viganò diz respeito ao chamado caso Macari, que se refere a denúncias feitas contra Theodore Edgar Macari, arcebispo de Washington, de 2001 a 2006. Essas denúncias foram trazidas ao público em 26 de agosto de 2018, quando Viganò publicou em veículos de comunicação um dossiê de 10 páginas no qual afirmava que integrantes da alta cúpula da Igreja Católica, incluindo o Papa Francisco, por anos estiveram cientes dos abusos homossexuais do cardeal Macari, que teriam sido encobertos por um longo tempo até que o religioso fosse finalmente suspenso. Nesse dossiê, Viganò também exigiu a renúncia do Papa Francisco. Segundo Viganò, ele teria falado com o Papa Francisco em 23 de junho de 2013 sobre os gravíssimos fatos envolvendo o cardeal Macari. Entretanto, segundo Viganò, Francisco não teria esboçado nenhuma reação e teria mudado de assunto. E qualquer sacerdote que for contra o ditador Francisco é punido de alguma forma. Rezemos pelo arcebispo Viganò e por todos os verdadeiros soldados de batina que defendem a verdadeira Igreja de Cristo, para que eles continuem firmes na fé.